E aí, galerinha do nono ano, aqui é o Davi. Essa semana a gente vai começar a falar sobre o capítulo 2, tá? Minha máquina tá batendo aqui, tá no modo de bater a roupa. Não sei se vocês estão ouvindo alguma coisa aí, tá? Daqui a pouco para. A gente vai começar a falar sobre o capítulo 2, né? Que fala sobre dúvida e conhecimento. Como que o conhecimento ele é gerado, né? Aqui já é uma parte filosófica aí sobre o que é o conhecimento. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp que eu esqueci, tá? Desculpa aí, galera. Voltando, cadê? Aqui. E aí, a gente precisa pensar algumas questões, né, sobre o que é a dúvida. Eu espero que até semana que vem a gente já comece a ter os nossos encontros ao vivo, porque vocês vão poder falar a dúvida de vocês para mim, porque vocês estão vendo que a matéria não é fácil. Tem coisa pauleira mesmo, né? Infelizmente, essas coisas estão no material de vocês. Poderia ser uma coisa bem mais light ou mais temático. Por exemplo, esse capítulo 2, ele poderia ter vindo antes. Ele poderia ter aí no capítulo 1, justamente porque a gente vai começar a pensar algumas coisas básicas, né? Aqui já é uma coisa básica. Então, o que seria a dúvida, né? Então, a dúvida, ela é uma coisa extremamente importante se a gente for pensar o dia a dia, tá? Se a gente for pensar a nossa vida, porque afinal de contas a dúvida ela é muito comum. Então, geralmente é aquela pulga atrás da orelha. Eu devo ou não devo beijar aquele crush, aquela crush? Eu devo ou não devo pedir o WhatsApp daquela mina, daquele mino, né? Eu devo ou não devo estudar? Qual profissão que eu vou escolher? Qual carreira eu vou seguir? E aí você está naquela dúvida, eu compro ou não compro esse produto, né? Então são sempre situações que a gente meio que hesita na hora, tá? Isso é comum na vida. E aí a dúvida, ela sempre é um princípio para a gente correr atrás de soluções, atrás de respostas. Claro que na nossa sociedade de consumo, né, uma sociedade muito rápida, às vezes a gente quer que a nossa dúvida também seja sanada rapidamente. Da mesma forma que a gente consome as coisas muito rápido, fast food, né? Você nem prepara a comida já está pronta. Ou você faz um preparo muito rápido e você come de qualquer jeito, que é a ideia do fast food, né? Às vezes a nossa dúvida ela acaba sendo sanada muito rapidamente e às vezes a gente pode ter problema lá na frente, tá? Então, não quer dizer também que uma dúvida sanada de forma demorada, ela não vai ter problema lá na frente, né? Mas eu acho que a dúvida ela é uma forma para a gente exercitar a racionalidade. Quanto mais racionalidade, quanto mais conhecimento a gente adquire, a gente pode escolher melhor, né? Lembrem-se, nas primeiras aulas de filosofia que eu falei para vocês, a diferença do sábio e o filósofo. O sábio, ele vai te dar a resposta pronta. O filósofo, ele vai te levar a pensar. Ou seja, qual é o mais complicado? Você pensar, né? É muito mais complicado você atingir o conhecimento, você estudar, você ouvir palestra, você ler livros, você obter conhecimento para depois escolher. Mas a vida é assim, a vida é feita de escolhas, né? Então, a ideia é que vocês possam escolher de uma forma cada vez mais satisfatória. Daí o exercício da dúvida, tá certo? Então vamos pular essa parte, né, que seria essa parte de introdução sobre dúvida, para a gente começar a falar algumas partes mesmo do conteúdo, tá certo? Então sobre a dúvida e o ceticismo. Então aqui a gente está na página 276, eu vou pedir, inclusive essa vai ser a tarefa para vocês, né, de vocês grifarem esse ponto que a gente vai ler até a página 278, tá? Então, sobre dúvida e ceticismo, beleza? Então vamos lá. A perspectiva de que o exercício filosófico da dúvida auxilia na busca pela verdade não é unânime na filosofia. Na trajetória histórica da filosofia surgem os céticos, pensadores que questionam a capacidade dos seres humanos superarem as dúvidas, tá? Então, quem são os céticos? Beleza? São pessoas que questionam justamente a verdade, aquela verdade pronta e acabada, e de que o ser humano ele não obteria uma verdade final. Isso é o cético, tá? E o ceticismo, ele é uma escola que nasce na Grécia Antiga, né? Depois a gente vai ver sobre isso aí. E hoje também tem alguma galera cética que vocês podem encontrar, às vezes, no YouTube, por exemplo, a galera que duvida do aquecimento global, a galera que duvida da pandemia, falando que a pandemia é coisa inventada, tudo mentira da mídia, né? A doença é uma mentira. Gente,
isso também é ceticismo, ou seja, isso não é uma verdade, aí tem que dar na cara mesmo, tem que dar na cara dessas pessoas, enfim. Mas o ceticismo dentro da filosofia é aquela galera que não aceita uma verdade acabada, uma verdade pronta, né? Daqui a pouco pode surgir uma nova verdade. Essa é a lógica dos céticos. Para ele, beleza? Então, grife isso aí. Para eles, a dúvida não é o caminho para conhecimento definitivos, tá? Então, ó, a dúvida não é o caminho para conhecimento definitivos, comprovados e aceito por todos, mas sim uma condição permanente do pensamento. Ou seja, nós nunca teremos verdades definitivas, verdade pronta. Isso é o pensamento do ceticismo, né? E que é interessante, inclusive. Se a gente for pensar que a ciência, apesar da ciência ter como objetivo produzir verdades, mas essa verdade nem sempre é acabada. Então, por exemplo, até um tempo atrás falava que você consumir ovo fazia mal, dava colesterol. Hoje a gente sabe que o ovo é bom para a saúde. Hoje a gente sabe que a gordura do porco ela é boa para a saúde. Ela é muito melhor, por exemplo, que a gordura vegetal. Então são verdades que foram mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque a ciência foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, entenderam? Então, sobre o prisma da filosofia, a gente nunca vai atingir uma verdade acabada, definitiva, né? Esse é o prisma da filosofia cética, né? Justamente a sequência, ó, jamais atingiremos verdades inquestionáveis. Sobre esse prisma, sempre ficaremos em dúvida sobre todas as coisas, ou pelo menos sobre algumas delas, tá? Então, historicamente falando, como que isso aconteceu? As primeiras manifestações dessa tendência aparecem entre os sofistas, né? Então, grifo aí, ó. Então, as primeiras manifestações surgem entre os sofistas. Os sofistas é aquela galera antes do Sócrates, né? Então, a gente vai ver um exemplo aqui, ó. Depois vocês leem quem eram os sofistas. Basicamente, os sofistas era aquela galera que ensinava os outros a falar bem em público. Então, no entender deles, se você fala bem em público, você convence as pessoas. Você convence as pessoas de uma verdade, mas aí que está o problema, né? Você pode convencer as pessoas de uma verdade, mas que ao mesmo tempo é uma mentira. O que o Hitler fez na Alemanha? Ele não convenceu os alemães que os judeus eram perigosos, de que eles eram inimigos, de que eles eram cupins e ratos e que eles tinham que ser exterminados? Ou seja, isso é uma mentira, mas o Hitler falava bem em público. O Hitler usou rádio, usou cinema para convencer as pessoas, entenderam? Isso é um sofismo. Ou seja, o Sócrates, inclusive, foi contra isso. O Sócrates falava que esses sofistas eram safados, vagabundos, né? Que eles eram inimigos do conhecimento. Beleza? Então, olha só o que o sofista, o Protágoras de Abdera, falou. O homem é a medida de todas as coisas, das quais são pelo que são e das que não são pelo que não são. O que isso quer dizer? O que as pessoas têm opiniões diferentes e opostas sobre mais diversos assuntos e que não há elementos objetivos para verificar quem está certo e quem está errado, né? Então, grifa esse todo aí. Então, o Protágoras falava, né? Então, que não há critérios fora dos indivíduos que nos permitam afirmar se uma opinião é verdadeira ou é falsa, né? Então, grifa tudo isso aí. Ou seja, no entender dele, a verdade não existe. No entender dele, a verdade nunca vai ser atingida, né? Mas a gente sabe que tem formas de a gente obter a verdade fora do indivíduo. Por exemplo, a gente tem internet, a gente tem os livros, a gente tem um professor, é um exemplo disso, né? Então, isso para vocês é muito importante para a gente poder checar fake news. Então, por exemplo, quando chega fake news para vocês, chegou uma informação para você, o que você tem que fazer? Você tem que verificar, você tem que observar de onde que vem essas informações. Um vídeo do YouTube? Bota lá no Google. Qual que é o conteúdo daquele vídeo? Vê se tem sites, né, mais confiáveis, sites jornalísticos, Folha de São Paulo, Isto É, Veja, Estadão, sites tradicionais mesmo, né? Vejam se essa informação é verdadeira ou não. Inclusive tem vários sites que servem só para checagem de informação. Porque a gente está vivendo uma era de muita informação falsa. Ou seja, a informação ela pode sim ser checada fora de nós, né? Então aqui vai contra a ideia dos sofistas. E continuando, em uma passagem das anotações de Protágoras ele afirma: sobre os deuses não tenho possibilidade de afirmar que são nem que não são. Essa afirmação torna possível desenvolver argumentos favoráveis à existência dos deuses. Ou seja, o que eles estão falando? Não tem como verificar. Então pode ser que eles existam. É isso que ele está falando, basicamente isso. E ao mesmo tempo, argumentos que negam sua existência. Então eles vão falar assim, não dá para saber se os deuses existem ou não existem, né? Tá lá,
cabe a cada um escolher essa opinião, sem que precisemos decidir a questão, pois não podemos declarar algum desses argumentos como absolutamente verdadeiros ou falsos, né? Protágoras preserva a noção de verdade, mas recusa seu caráter universal. Então, grifa aí, ó. Ou seja, a verdade ela existe, mas ela não é uma só, tá? É isso mais ou menos que ele está falando. A saber, a suposição de que todos os seres humanos, recorrendo aos mesmos critérios para conhecer o mundo, atinjam conclusões idênticas sobre a realidade. Para ele, a verdade se refere aos indivíduos a pontos de vistas individuais. Então, nesse sentido, para ele, a fake news é verdadeira. Por que para ele a fake news é verdadeira? Porque cada um tem o seu ponto de vista. Ou seja, um cara emitir uma opinião sobre determinado assunto, para o Protágoras, isso é uma verdade. Mas a gente sabe, e isso é um pensamento filosófico, de que essas informações podem sim ser checadas, né? A hidroxicloroquina, ela cura ou não cura? E o que você tem que fazer? Ver estudos científicos para ver se isso condiz ou não com a realidade. Ou seja, dá para a gente perceber essas coisas por meio da pesquisa. Ou seja, a dúvida, sim, é um caminho inicial para a verdade, mas não quer dizer que essa verdade seja universal. No entender do Protágoras, não existe uma verdade universal, tá? Aí, outros sofistas. O sofista Gorgia de Leontinos é a mais radical a esse respeito, defendendo a tese de que não há qualquer possibilidade de seres humanos alcançarem um conhecimento verdadeiro. É isso que a gente estava falando, tem um conhecimento final, acabado, absoluto. Em seus escritos chamados Sobre a Natureza e Sobre o Não Ser, esse filósofo declara que o ser não existe e acrescenta que mesmo o ser existisse, ele não poderia ser pensado. Por fim, afirma ainda que o ser existisse e pudesse ser pensado, não seria possível expressá-lo em palavras. Por essas posições, com as quais pronuncia a impossibilidade da verdade, Gorgias é considerado por muitos os estudiosos o primeiro cético da história da filosofia, né? Então, é bom grifar todo esse parágrafo, porque, no entender dele, se a verdade ela existe, ela não pode ser explicada em palavras humanas. É isso que ele está falando. A verdade vai além da capacidade humana de produção de palavras para explicar aquele determinado fenômeno, aquela verdade, enfim. Então ele está falando que se a verdade ela existe, ela vai além da explicação racional filosófica. É isso que ele está falando, tá? Aí continuando. É na filosofia helenística, porém, que a negação da possibilidade de conhecimento recebe sua formulação mais consistente. Isso acontece com o ceticismo, termo cujo significado precisa ser diferenciado entre o sentido amplo e seu significado rigorosamente filosófico, tá? Então, olha lá. Na linguagem geral, ceticismo é sinônimo de pessimismo. Então, grifo isso aí, ó. Ceticismo é sinônimo de pessimismo. Não é isso. Dizemos que alguém é cético, por exemplo, quando a pessoa não acredita que os seres humanos possam se aprimorar moralmente ou que a vida em sociedade se tornará mais justa. Na linguagem filosófica, ceticismo consiste em uma concepção em que o intelecto humano não atinge certeza sobre o ser das coisas nem explicações verdadeiras sobre o mundo, tá? Então, vamos grifar algumas coisas aqui, né? Então, quando a pessoa não acredita que os seres humanos possam se aprimorar moralmente ou a vida em sociedade, né? Essa galera pessimista. Mas, na linguagem filosófica, o ceticismo é a ideia de que o ser humano ele não conseguiria atingir verdades universais, absolutas e acabadas. É isso que ele está falando, no sentido filosófico, tá? Ou seja, o ceticismo, no sentido filosófico, podemos usar muito no dia a dia e é um dos princípios da ciência, né? Se a gente for pensar desse jeito. Vamos lá. Para a escola cética, que tem Pirro de Elis, né, e Timon de Fluente como seus representantes mais conhecidos, somos capazes somente de constatar os eventos do mundo, a natureza da humanidade, e não de alcançar verdades ou explicações definitivas sobre esses fenômenos, né? Então vamos grifar aqui. Então, verdades, segundo eles, existem, mas nós não conseguimos escolher qual é a verdade, tá? De acordo com o ceticismo, somos capacitados para conhecer a formação do cosmos e as causas dos eventos naturais? A resposta é simples, não. De acordo com eles, né? Temos pelo menos condições intelectuais de identificar valores morais verdadeiros universais, válidos para toda a humanidade? Repete-se a resposta. Não. Estamos, portanto, permanentemente em dúvida, né? Então essa é a ideia. Por quê? No entender deles, há muitas filosofias explicativas. Ou seja, essas várias filosofias explicativas são várias verdades. Mas qual dela é a verdade? No sentido deles, nenhuma.
Então, sempre vamos duvidar das coisas, porque sempre vai aparecer uma nova verdade. É isso que eles estão falando, tá? Vamos continuar aqui embaixo. Contudo, se o ceticismo declara que não há verdade, é possível apontar uma contradição dos céticos. Afinal, dizer que a verdade não existe conduz paradoxalmente a uma verdade. É verdadeiro que a verdade não exista. Isso aqui é uma afirmação, né? Então, a verdade é que não existe verdade. Seria isso? Então, isso é uma contradição, né? Então, podemos grifar isso aqui também. E para terminar, vamos lá, né? Que já dá um tempo longo de gravação. Diante dessa objeção, Pirro de Elis relabora a perspectiva filosófica cética, observando que podemos apresentar diferentes hipóteses a respeito da realidade, mas não temos critérios para identificar a verdade ou a falsidade dessas explicações, isto é, não podemos assegurar se são falsas ou verdadeiras. Sendo assim, diante de qualquer afirmativa com a intenção de explicar um aspecto da realidade, não teremos escolha, ficaremos em dúvida, né? Então, de acordo com o Pirro, há muitas verdades, há muitas explicações, mas nós humanos não conseguimos escolher qual delas é a verdadeira verdade, né? Olha só, a verdadeira verdade. Então, para ele, não há uma verdade final, acabada, absoluta. Consequentemente, nós temos que viver na dúvida constante. Entenderam? Então, a nossa aspiração, então vamos pular para cá, ó. Os céticos entendem que é o contrário, é nossa aspiração à verdade que gera as perturbações e angústias, ou seja, por nós queremos sempre descobrirmos as coisas, sempre queremos entender as coisas, a gente sempre vai ficar perturbado, sempre vai ficar em angústia, né? Lembrando que a angústia é um fator de dúvida, tá? Então, para eles, então, ó, devemos desistir de buscar certezas inalcançáveis, aceitando os fenômenos naturais e sociais que nos cercam. Ou seja, a gente tem que aceitar, tá aí, existe e tal. Se a gente ficar entender muito, buscar muito entendimento, a gente vai ficar em angústia. Sabe o que é melhor fazer então? Não ficar mais em angústia. Consequentemente, você vive uma forma melhor de vida, né? Claro que isso é a versão deles das coisas. Então, isso é perigoso, por quê? Porque você pode aceitar qualquer coisa que aparece para você. Fake news, por exemplo, né? Então, no entender deles, a gente vai nos resignar, ou seja, a gente vai nos afastar da cultura, dos valores, das normas da nossa sociedade e a gente segue tranquilamente nossa vida. Ou seja, você pode aceitar o governo do jeito que ele é, você pode aceitar a corrupção no entender deles. Se você tentar entender a corrupção, você não vai entender nada, você vai ficar angustiado. E aí, você tem que aceitar, isso sempre existiu. Olha só o que o Pirro está falando. Isso é perigoso, então. A gente pode aceitar a realidade do jeito que ela é e a gente pode aceitar um monte de problema, governos ditatoriais, a gente pode aceitar perseguições, torturas, fake news, né? Então, a dúvida para eles, ela tem que ser abandonada. É isso que ele está falando, tá? Isso é perigoso. Tanto é que depois a gente vai ver na semana que vem que a dúvida ela é um caminho para nós atingirmos o conhecimento. Claro que não é fácil, é um caminho árduo, né? Às vezes a gente vai penar, vai demorar para encontrar a solução, mas pelo menos a gente vai sanar um problema e a gente pode inclusive mudar a realidade que nós vivemos. Beleza, gente? Vocês entenderam isso? É um conteúdo mais simples para vocês, legal, mas tem algumas coisas um pouquinho mais complicadas, né? Então a tarefa de vocês é grifar esses pontos que eu mostrei para vocês, bater a foto e mandar lá para o meu e-mail, né? O davisacocjs@gmail.com. Até semana que vem, gente. Espero que estejamos ao vivo para eu dar um abraço em vocês, tá? Tchau!